Bom dia, Avaré, bom dia a todos vocês, bom dia essa região que eu gosto tanto, que eu passo sempre por ela quando eu vou para o Mato Grosso do Sul. Que Jesus nos abençoe, que Maria de Nazaré seja conosco nesse encontro, que nós estamos no Cantinho de Maria, e é com muito prazer que estou junto de vocês. Nós vamos conversar hoje sobre a importância da mulher no trabalho de Jesus. Elas ficavam nos bastidores, com raríssimas exceções, porque a mulher não era vista como é vista hoje. Então, nós pegamos, eu vou resumir aqui um trecho do livro Boa Nova, intitulado A Mulher e a Ressurreição. As águas alegres do Tiberíades se aquietavam lentamente, como tocada por uma força invisível da natureza, quando a barca de Simão, conduzindo o Senhor, atingiu docemente a praia. O velho apóstolo, abandonando os remos, deixava transparecer nos traços da fisionomia as emoções contraditórias da sua alma, enquanto Jesus o observava, adivinhando-lhe os pensamentos mais escondidos, e perguntou: Que tens tu, Simão? Perguntou o mestre com seu olhar penetrante e amigo. Mestre, respondeu com timidez. A lei que nos rege manda lapidar a mulher que perverteu a sua existência. Conhecendo por antecipação o pensamento do pescador e observando seus escrúpulos em lhe atirar uma leve advertência, Jesus lhe respondeu com brandura. Quase sempre, Simão, não é a mulher que se perverte a si mesmo, é o homem que lhe destrói a vida. Entretanto, tornou o apóstolo, respeitosamente, os nossos legisladores sempre ordenaram severidade e rispidez para com as decaídas, observando os nossos costumes. Senhor, é que temos muito medo por vós, acolhendo tantas meretrizes e mulheres de má vida nas pregações do Tiberíades. Nada temos por mim, Simão, porque eu venho do meu Pai e não devo ter outra vontade a não ser a de cumprir os seus desígnios sábios e misericordiosos. Mestre, retrucou altamente surpreendido, eu estou resumindo. Vossa palavra é a de revelação divina. Quereis dizer então que a mulher é superior ao homem na sua missão terrestre? Precisamos considerar, todavia, a mulher recebeu a sagrada missão, tendo avançado mais do que o seu companheiro na estrada do sentimento. Está, por isso, mais perto de Deus, que muitas vezes lhe toma o coração por instrumento de suas mensagens, cheia de sabedoria e de misericórdia. Em todas as realizações humanas, há sempre o traço de ternura feminina, levantando obras imperecíveis na edificação dos espíritos. Na história dos homens, ficam somente os nomes dos políticos, dos filósofos e dos generais. Todos eles são filhos da grande heroína que passa no silêncio desconhecido de todos, muitas vezes dilacerada nos seus sentimentos mais íntimos, ou exterminada nos sacrifícios mais pungentes. O diálogo continua. Então, o preconceito era muito grande. Não aceitavam a mulher, como nós sabemos. O anjo Gabriel, que disse a ela: Bendita és tu entre as mulheres, e abençoando é o fruto, e abençoa o fruto do seu ventre. E ele diz: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Amei, Thelma, você orar, Ave Maria. Porque a Ave Maria nós sabemos que é uma oração mediúnica. O anjo Gabriel diz a ela: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. E quando ela vai visitar através de Isabel, João traz a segunda parte da Ave Maria. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, e vai adiante a Ave Maria. E essa Ave Maria, por incrível que pareça, eu vou a muitas casas espíritas, faço live Brasil, fora do Brasil, e muitas presenciais. Tem casas espíritas que vieram me alertar para que eu não orasse a Ave Maria. Porque a Ave Maria
Não é uma oração espírita, é uma oração católica. Aí eu falo isso. Aí eu começo com essa mensagem, mesmo que não seja dentro do tema. Então, aonde eu vou, Boa Nova está comigo. Aonde eu vou, Boa Nova está comigo. Porque o que que Jesus diz de Maria? Então, veja só, incrível como existem casas antigas, que os dirigentes são mais antigos do que a casa, tem esse pensar. Tem uma casa aqui na região que perguntaram para uma amiga minha, será se nós convidarmos, faz algum tempo, agora eu sou convidada sempre, se nós chamarmos a Horaci para vir fazer a palestra, ela vai rezar, Ave Maria, rezar, Maria. Não sei, não sei. Convida para ver. E ela me alertou. Eles me pediram para eu não orar Ave Maria e não citar as obras de André Luiz. Pode um negócio desse? Pode, porque aconteceu. Aconteceu comigo. Então, aí eu amei. Então, o primeiro personagem da nossa conversa de hoje é Maria, que nós sabemos de tudo, e no final desta obra citada, no último capítulo, chega o momento em que ela está sentada do lado de fora, não, irmão X, não, Humberto de Campos não diz aonde ela estava sentada, mas ela estava sentada naturalmente numa pedra, num banco, não sei. E ela vê aproximar um um jovem que chega perto dela e fala, minha mãe, e abre os braços. Ela não, ela já estava bem idosa, e ela, naquele tempo, eu já estava na hora de morrer, que eu estou com 71, 60 anos, 50 e pouco, naquele tempo eu era idosa, né? Então, ela foi e ele abriu os braços. Vem a mim, minha mãe. Mais ou menos isso. E ela foi, na hora que chegou perto dele, identificou que as marcas nas mãos da cruz, dos pregos, e ela assistiu a sua grandeza espiritual, ela assistiu aquela coroa colocada na cabeça dele, ela foi até a casa onde estava, de Herodes, ela assistiu colocar aquela coroa de espinhos na cabeça dele, sangrar, assistiu cada batida daquele prego no Gólgota, assistiu toda a trajetória dele até o Gólgota, com a dignidade que nós, mães, devemos ter. É o que eu digo sempre nos encontros que eu faço com as mãezinhas que perderam filho. Os nossos filhos vão procurar por nós quando eles reconhecerem que estão fora. Na hora que eles baterem na casa, baterem o nosso coração e nós não conseguirmos vê-los, foi Divaldo que me falou isso. Ele vem bater no seu coração, ele vai te encontrar desesperada, chorando, angustiada. Aonde está minha mãe? Minha mãe não é assim, a minha mãe é corajosa. Então, o que que eu vou passar para ele? Porque quando ele tinha algum problema, ele procurava quem? A mim. Tinha um problema com um coleguinha, mãe, aconteceu isso, isso. Na adolescência, um problema com a namorada, mãe, aconteceu isso, isso. No dia da desencarnação, ele contou tudo, ele conversou comigo. Então, eu cheguei à conclusão que ele vai procurar a mim. Na hora que ele chegar no plano espiritual e falar, o que que aconteceu, mãe? Foi o que aconteceu, eu morri. Eu estava na sala com minhas tias, isso tinha o quê? Tinha uns 5 dias que ele tinha desencarnado. Eu estava conversando com elas, aí eu vi ele andando de um lado para o outro. Aí eu pedi licença, uma católica, outra mais ou menos. Fui para o meu quarto, sentei lá e falei assim. Aí ele virou e falou assim: Mãe, eu morri? Aí eu falei com ele: Você sabe que a morte não existe. Você frequentou a evangelização, a mocidade. Você sabe que a morte não existe. Ele estava do jeito que ele saiu de casa, com a roupa que ele estava. Você não morreu. Olha ao seu lado. Veja a vovó Juraci, a vovó Teresa. E comecei a citar aqueles que estavam do outro lado. Vai com eles. Aí eu não ouvi mais daquela forma, entendeu? É porque eles vão reconhecer e vão matar a senhora. Não, vamos. E foi. Foram direto lá e ela assistiu tudo aquilo. Aquela coroa, aquele manto, que era um pano sujo que estava no chão, uma cana velha de cedro e
e foi levando tudo aquilo e ela ao lado. Ela assistiu o Cirineu lhe ajudando na cruz, e ela ao lado. E ela ainda socorre, como nos diz a Amélia Rodrigues, ela socorre ali a mãe e a noiva do, entre aspas, bom ladrão. Não é? Ela fala com ele, se aquele meu filho, o do meio, disse que vai socorrer o seu filho, Dimas, ele será socorrido pelo meu filho. Ela consola, não fique desesperado, os nossos filhos estão bem e meu filho vai resgatar o seu filho. Aí ela conta para ela, então ela vai e ela assiste tudo aquilo. Imagina a dignidade dessa mulher que gerou o corpo de Jesus. Miramês, no livro Maria de Nazaré, fala que ela veio de altas paragens. E se nós formos ler A Caminho da Luz, no primeiro capítulo, diz que da primeira reunião que aconteceu no desprendimento da nebulosa solar, aquela massa incandescente que entrou em contato com a atmosfera, solidificando e tornou-se o nosso planeta. Na segunda reunião, seria para decidir a vinda de Jesus no corpo, na matéria. Ele iria encarnar na Terra. Ele não reencarnou, ele encarnou na Terra. Agora, será que Maria, a nossa mãe Maria, uma live. Ah, meu Deus. Ai. Será que Maria, que iria gerar, será que Maria, que ia gerar o corpo de Jesus, seria sua mãe durante todo aquele tempo que acompanhou Jesus nas bodas de Caná, que esteve todo o tempo com Maria, com ele, ela não estava naquela reunião? E José também, eu tenho certeza que estava, ninguém nunca me falou não, mas eu tenho certeza que estava. Porque nós, aqui da Terra, nós, espíritos endividados, cheios de encrencas, nós não fizemos o nosso planejamento reencarnatório? Na questão de O Livro dos Espíritos? Me fugiu o número, mas está lá. Nós não participamos do planejamento reencarnatório? Participamos. Por que que Maria e José não iam participar? E eu tenho certeza que, nesse planejamento reencarnatório, Bruno virou para mim e falou assim: você, não sei se me chamou Horácio, que ele me chamou, senhora, aceita gerar o meu corpo, me receber, me amamentar, me educar e renunciar à minha convivência com vocês no corpo físico, porque eu preciso de 21 anos para completar o que ficou me faltando numa encarnação há 20 anos atrás, 30 anos atrás, uma reencarnação passada, não sei qual. Então, que gera o corpo de um filho. Então, nós estávamos falando, sendo assim, eu aceitei, meu marido aceitou. Acredito que até Vitor, meu filho mais novo, também. Então, deixa de ser um sofrimento, uma punição. Muitas mães chegam para mim e dizem que é uma punição, não é. Passa a ser uma missão, uma missão. Porque nós sabemos que nós temos missões aqui na Terra. E sepultar o corpo de um filho jovem é uma missão. Então, que a gente possa ter paz, serenidade, não como Maria, porque Maria é um espírito evoluído que participou da formação, mas ela é o nosso exemplo de mãe, ter a paz, ter a serenidade e deixar os nossos filhos, como Maria, seguir adiante e continuar a nossa tarefa. Então, nós vamos ao segundo item. O segundo item está em Lucas 7,12. Uma mulher, a viúva de Naim, carregava o seu filho, o seu único filho, por aquele povoado. E uma multidão seguindo Jesus, uma multidão trazendo aquela mulher, com aquele filho no caixão.
E nós sabemos que na lei judaica não podia, desencarnou, morreu, tinha que sepultar na hora, não tinha velório. E a dor daquela mulher era muito grande, ela carregava silenciosamente o filho morto, enquanto arrastava nela a sua dor. Por que eu falei da minha dor? Porque eu ia entrar nessa mulher. Porque tamanha era a dor daquela mulher que Jesus para. E com ele para toda a multidão. E ela, na sua dor, chorava muito. Jesus, ali, ele comete um erro. Segundo a lei judaica, Jesus cometeu um erro, porque quando morre, desencarna alguém naquele tempo, tinha que ser, não podia ser tocado. Tinham que pegar, colocar logo no caixão que eles usavam na época e ser sepultado. E Jesus cometeu, por quê? Ele colocou a mão naquele corpo e disse: levanta. E ele levantou, e ele devolve o filho àquela mãe. Então, a segunda personagem é a viúva de Naim. Agora, aí, onde nós entramos aqui? Devolver o corpo, devolver o filho para Deus. Esse tem que ser o nosso pensamento quando nós sepultamos um ente querido. Ninguém pertence a nós. Nós não pertencemos a ninguém, ninguém nos pertence. Então, nós temos que devolver para o lugar de origem. Seu filho morreu? Não, meu filho não morreu. Ele voltou para o lugar de origem, assim que eu digo, porque a morte não existe. Então, quando acontece, vai aqui uma lição da viúva, e Jesus passa para a viúva de Naim. Nada de Jesus não tinha uma razão. Quando Jesus olhava, significava alguma coisa o seu olhar. Quando Jesus levantava a mão, tinha um significado, porque o tempo dele era pouco. Eram só 3 anos. Ele não podia perder um instante do tempo dele. Ele pouco dormia. Ele ficou trabalhando, trabalhando, porque o tempo era pequeno, ele sabia. Então, nós vamos chegar também numa mulher que ela estava deitada, está em Lucas 8, 2, 23, 23, 55, 64, e vamos adiante. Ela estava, bateram a porta da casa dela, com muita insistência, bateram a porta da casa dela. E aí o mordomo vai abrir e diz: a senhora hoje não pode atender ninguém, porque ela está endemoniada, ela está atacada pelos demônios. A senhora hoje não pode atender ninguém. Ela está obsidiada, ele falava obsidiada, endemoniada. E o homem entra. E entra e chega, vai aonde é o quarto? Os aposentos. Ele entra no aposento. Chega lá, ela estava jogada na cama, de qualquer forma. Ele pede, chama a serva do quarto e fala com ela: por favor, cobre a senhora e abre as cortinas. Mas o senhor não pode fazer isso. Ela não pode ser incomodada hoje. Posso sim, ela mandou que eu viesse. E abre as cortinas: senhora, senhora, sou eu. A senhora se lembra quando nos encontramos? Eu estava pedindo esmola, eu era um leproso. E abre a camisa e diz: eu estou curado, eu estou curado. Olha como a minha pele está limpa. E a senhora encontrou comigo a carruagem da senhora e eu pedi ajuda, que eu precisava ir encontrar com Jesus, que ele estava na casa de Pedro, em Cafarnaum. Eu precisava ir encontrar com ele, porque disse que ele curava os leprosos. E a senhora me deu a esmola. E a senhora me disse: se você estiver com ele, ele curar sua lepra do corpo, venha me dizer, porque eu preciso ir até ele para ele curar a minha lepra da alma. Eu sou leprosa da alma. E assim ele faz. Ficou curado, foi direto lá. E chegando lá, ele fala com ela: eu aqui estou. Olhe, eu estava sem parte do meu nariz, eu já não enxergava de um olho, meu rosto estava todo tomado, meu corpo todo tomado. Observa, eu estou curada. Aí ela fala: chame a serva. E chamou a serva: chame o barqueiro, prepare o barco. E naquela noite viram atravessando de Magdala para Cafarnaum um barco que levava o barqueiro, a serva, o ex-leproso. Eles chegaram na casa de Pedro.
Maria entra, ajoelha-se nos pés dele. Senhor, aí Jesus já conhecia, claro. Eu sei que eu não sou digna de vir até aqui, meu Senhor, mas eu preciso ser curada da lepra que trago no meu ser. Aí eu sou uma prostituta. E Jesus olha para ela e fala: Maria, observa as ervas que nascem nas ruínas. As ervas que nascem nas ruínas é o amor do meu Pai, do nosso Pai, por todos os seus filhos. Vá e não voltes a pecar. À noite ela volta. E ali ela se torna a Maria Madalena que nós carregamos. Ela se torna aquela mulher de Magdala que no final da sua vida, quando Jesus já tinha desencarnado, chegam os leprosos e procurando por Jesus. Ela ouve a batida dos sinos, porque os leprosos carregavam no tornozelo o sino para anunciar que eles estavam esmolando nas ruas. Aí as pessoas colocavam a esmola na porta e fechavam a porta, nem sequer olhavam para eles. E eles chegam para ela e falam, a única pessoa que eles viram, aonde está Jesus? Jesus ida, parou de novo. Parei né, ela chega, né, e Jesus fala com ela que ela vai de encontro aos leprosos. E chegando lá, ela fazia pregações para os leprosos todas as tardes. E falava de Jesus. Um dia ela foi tomar um banho num riacho que tinha perto, viu uma ferida no seu colo. E pegou um espinho de uma árvore e tentou ferir a ferida e não sentiu nada. Reconheceu-se leprosa. Aí despede de todos eles e vai que ela queria, ela disse que ela estaria no final e vai. E antes ela dizia, desculpa, ela dizia nas pregações: vocês, os leprosos, vamos conversar sobre Jesus, o Nazareno. Aí dali em diante ela começou a dizer: nós, os leprosos, ficou com eles. E reconheceu que estava no final da vida. Antes de morrer, de desencarnar, ela vai de encontro a Jesus. Lá ela disse que ela queria encontrar Maria antes de morrer, porque ela sabia que através de Maria ela iria encontrar Jesus. Então ela não chega na casa de Maria, ela desencarna ontem na casa de alguns religiosos. Ela desencarna ali e ela, quando ela se desencarna, ela se vê à margem do rio e Jesus aparece para ela. Vem, Maria, você atravessou a porta. Vem comigo que um lugar de paz e de paz. Obrigada. Então, Maria Madalena, no trajeto, ela é acolhida por algumas pessoas e ela desencarna. Quando ela desencarna, ela se vê à margem do Tiberíades. E Jesus a toma pelo braço: vem, Maria, você atravessou a porta estreita, vem comigo. Então, que a gente possa compreender que as portas estreitas elas estão aqui para que a gente possa atravessar e irmos de encontro a Jesus. Seja qual for, porque todos nós, a grande maioria de nós, somos repetentes na matéria evolução. Um dia teremos que atravessar uma porta estreita, nos comprimindo de um lado, nos apertando do outro, mas temos que atravessar para podermos chegar a aquilo que foi prometido para todos nós, o que diz a questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Kardec fala encarnação. E respondem os espíritos: para alcançarmos a perfeição. Sem isso, onde a harmonia? Então, nós sabemos que estamos aqui na 167 para que a reencarnação. Aí responde os espíritos, para nós, resumindo, resgatarmos aquilo que deixamos no decorrer dessas várias experiências. Então, um dia, todos nós teremos que atravessar a porta estreita.
e Maria atravessou. E naquele dia também, Jesus ia com uma multidão, ele andava sempre com uma multidão atrás dele. E ele sente que alguém tocou a borda da sua veste. Lucas 8, 43, 48. Ele para, ele para e diz: Alguém tocou a minha veste. Quem é? Pedro responde: Senhor, não sei. Eu não sei quem foi, pois todos te oprimem, todos te tocam. Uns autores dizem que o nome dela era Berenice. Outros dizem que era Verônica, não importa o nome. E aí Jesus vai e diz àquela mulher: Vá, o amor, a tua fé te salvou. Desculpa, a tua fé te salvou. E salvar e curar, e nós estamos sendo salvos quando nós curamos as nossas imperfeições, as nossas marcas. Porque tudo que sinto, tudo que penso, tudo que falo, tudo que faço, segundo Jorge Andréia, fica gravado no corpo perispiritual. Então, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. O importante é que tenhamos a fé de atravessar a porta estreita, a fé de pegar e curar-se daquele mal que tem em você, que tem em nós. Como eu estava falando, meu marido, ele vivenciou 17 tumores com câncer, e eu perguntei para ele: Hélio, o que que você acha do câncer e a morte? Ele falou comigo: Rora, se o câncer quiser me levar, ele não vai me levar. Agora, se Deus quiser me levar, ele não vai precisar do câncer. Ele me leva de um tombo, de uma noite mal dormida, enfim. O câncer não me leva se Deus não quiser. E daí já foram mais de 16 tumores, mais de 230 quimioterapia, mais de 200 radioterapias. Então é isso aí. E ela, naquele momento que Jesus, alguém me tocou, quem me tocou? Ele viu que era ela. O toque dele, naquela mulher, curou a hemorragia. E nós temos também um exemplo de uma mulher muito bonita. Jesus estava sentado, segundo João 8, 1, 11, segundo ele estava sentado e joga uma mulher nos pés dele. E os homens que jogaram aquela mulher, eles queriam mais que Jesus condenasse aquela mulher. E Jesus escrevendo no chão, ele estava, no chão ele continuou a escrever. E aí, Senhor, a mulher ou a lei? Se Jesus diz liberta a mulher, ele iria contra a lei do judaísmo, que seria apedrejar. A lei diz que devemos apedrejar uma adúltera até a morte, ela foi pega em adultério. Ela deve ser apedrejada. Aí Jesus, se Jesus diz, a lei diz que ela deve ser apedrejada. Se Jesus diz, a mulher, salva a mulher, ele iria contra a lei, ele seria apedrejado. E ele continuou escrevendo. E se Jesus diz a lei, ele iria contra a sua lei de amor, a sua lei de justiça e de perdão. Aí Jesus escrevia, segundo alguns autores, ele escrevia ali no chão as nossas encrencas. Se eu olhasse ali, estaria o nome da Horaci com os meus erros. Se Thelma olhasse, estaria ali no chão o nome da Thelma com seus erros. Ele não olhou para os homens. E aqueles homens astutos, se eles se tornam públicos, o que aconteceu? Os erros deles, adúlteros, traidores, ladrões e pá, seriam eles expulsos, ou então eles seriam levados a público os seus equívocos, os seus erros, as suas encrencas. Então foi saindo um após o outro. Saíram todos. Aí Jesus vai e diz a ela: Aonde estão os teus acusadores? Foram todos embora. Então vá, tu também não voltes a pecar. E ela foi. À noite, Jesus estava na casa de Pedro. Aí ela estava na casa de Pedro. Estou tentando lembrar o nome do livro, mas eu vou lembrar. É de Amélia Rodrigues. Trigo de Deus, Trigo de Deus. Ele estava na casa de Pedro e ela chega e vai aos pés de Jesus e diz a ele: Senhor, eu não tenho para onde ir. Os meus familiares não querem me aceitar. Os meus familiares não me aceitam porque eu sou uma adúltera. Mas eu pequei, meu marido me largava em casa e eu fui envolvida pela ave de rapina, pelo jovem.
e cedi à tentação. Isso não justifica o meu erro, mas eu não tenho o que fazer. Deixe-me ficar contigo. O filho do homem não tem aonde apoiar a sua cabeça. As cobras têm os seus covis. Os animais selvagens têm suas tocas. Eu não tenho aonde me acolher. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou ali. Vá, estarei contigo. E ela vai, sai de Jerusalém para Tiro. Sai para Tiro e, sem saber o que fazer, nisso ela encontra um casebre. Jesus, ele disse: Eu estarei contigo. É essa confiança, Thelma, que a gente tem que ter na hora da dor, na hora do desespero. Jesus está comigo. Ele disse que nenhuma ovelha ficaria perdida. E nós somos ovelhas do seu rebanho, nós não estamos perdidos. É baixar a poeira da dor, do sofrimento, da angústia e reconhecer que Jesus está conosco. E aí ela entra naquele casebre que não tinha nada. Ela logo começou a trabalhar e as pessoas que reconheceram aquilo agregaram-se a ela. E ela acolhia daquelas pessoas que iam de Jerusalém para Tiro, ela acolhia naquele casebre e curava aquelas, e banhava aquelas pessoas, dava o caldo, ficava com aquelas pessoas até elas ficarem boas ou desencarnarem. E um dia chega a ela um homem todo ferido de lepra. A casa do caminho, que dera a casa dos apóstolos, ficava de Jobe para Jerusalém. Mas aí o que foi feito com o jovem? Que fez com que ela, que ficou rodeando ela, envolvendo para que ela caísse no pecado. Ele também teve um equívoco dele. Ele também foi expulso, só que ele foi expulso pelas pedras. E foi para Jope, e lá ele foi acolhido pelos apóstolos, Pedro, João, Tiago e os outros, e tornou-se um cristão junto deles. O rapaz que cometeu adultério com ela tornou-se um cristão também. Entendeu? Então não tem pecado que nos distancie de Jesus. Se eu reconhecer, eu errei, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, não vou fazer mais. É fazer uma ressignificação do erro e não voltar a fazer. Cada lição dessa toca para nós, não somente as mulheres, mas os homens também. Aí ela acolheu aquele homem todo ferido, já não enxergava mais, o nariz já não tinha mais, estava irreconhecível. E os homens que trabalhavam com ela na casa de Tiro, eles foram fazer o banho, trocar a roupa dele, ele estava morrendo, e ela veio à tardezinha trazer para ele a sopa revigorante. Depois da sopa que ela levava aos doentes, ela e as outras, ela foi falar de Jesus para ele, levar o consolo, porque ela viu que ele estava desencarnando. E ela fala com ele assim: Esse que você fala, esse Jesus é aquele que morreu entre dois ladrões, crucificado? Sim, é ele. Ele salvou a minha vida, ela disse. Pois eu procurei a ele, mas quando eu cheguei, ele já não estava mais. Porque eu queria dizer, a mulher, a minha esposa, que me traiu, que eu tinha culpa, porque no início do casamento eu era todo amor. Essa lição me traz, sim, uma coisa tão boa. Quem não leu, leia, está no livro Trigo de Deus, de Amélia Rodrigues. É essa lição. Eu errei, porque no início do casamento eu era todo amor. Depois eu comecei a abandonar a minha mulher e trocar as carícias da minha mulher pelas mulheres da rua. E eu a abandonei, a ave de rapina começou a envolvê-la e ela cedeu ao adultério. Eu queria pedir perdão a ela. Aí ela reconhece que aquele ali era o marido dela. O Thelma teria jogado a sopa de caldo quente na cara dele, mas não jogou, ela não fez isso. Ela não fez. Eu teria jogado aquele caldo em cima dele. Ela não fez. E não revelou que ela era mulher. E ele morreu, ele desencarnou nos braços dela. É cada coisa belíssima que a gente encontra nessas passagens. E tem também Marta e Maria. Já estamos chegando no nosso final. Dei uma corrida para não fugir muito do nosso tempo, cada vai e volta, vai e volta. Então, Marta e Maria eram as amigas. Marta manda um recado para Jesus que o amigo dele, Lázaro, estava morrendo muito doente. Aí ele disse que não era para a morte. E Jesus, eram 5 quilômetros de Jerusalém às irmãs de Marta e Maria. Então, ela manda o recado. E Jesus poderia ter ido. Ela manda o recado e ele não foi. E Jesus sempre ia na casa. Chegava lá, Marta chegava, ajoelhava-se nos pés de Jesus e ouvia as coisas bonitas
que Jesus contava. E Marta ficava cuidando das coisas do lar. Todos nós temos um pouquinho de Marta e um pouquinho de Maria. Nós temos, com certeza. Marta era aquela mulher acelerada, aquela mulher que cuidava de tudo. Imagine, vão chegar aqui 12 pessoas, 13 pessoas. Ela tinha alguém que tinha que cuidar da comida, do fogão de lenha. Imagine, preparar a lenha, acender o fogão, tudo isso. E Marta estava ali. Então, Maria estava ali ao lado de Jesus, ouvindo as pregações. Marta era operosa, Marta era uma excelente anfitriã, Marta era voltada, abria a casa para as pessoas que visitavam, e Maria era aquela centrada, aquela que queria ouvir as coisas de Jesus. Não que Marta estivesse equivocada, nós vamos ver que na descrição que a Amélia Rodrigues nos faz de Marta e de Maria, nós pegamos tudo um pedacinho delas. Somos operosas, sou dona de casa, encaro o fogão numa delícia, achando ótimo cozinhar. Ajudamos a construir casa espírita, fazendo sopa, fazendo galinhada, fazendo almoço, fazendo tudo isso. E Marta gostava de ficar ali só ouvindo. Aí nós temos o nosso dia de Marta e o nosso dia de Maria. Eu agora estou no papel de Maria, não é? Daqui um pouco eu vou tirar tudo isso, vou colocar o avental e a touca e você, Marta. Não é assim? Graças a Deus, cuidar do nosso lar. Eu adoro cuidar da minha casa, eu adoro cuidar da minha casa, do Cantinho de Maria, e por aí adiante. Então, e Jesus chega. Visto que Jesus chega, Marta vai, ô Senhor, o Senhor demorou, meu irmão morreu. E chorando, chorando muito. Aí ele pergunta: onde está Maria? Maria estava lá sentada na varanda da casa, conversando com os judeus. Aí ela vê Jesus, ela vai, ajoelha-se nos pés de Jesus e chora. Vamos até Lázaro, onde está Lázaro? E acontece que Lázaro estava num estado de catalepsia, naquele tempo não podia tocar, como nós falamos, não podia esperar 24 horas, e ele foi sepultado vivo. Jesus manda ele sair daquelas pedras, e dali ele sai andando, e Marta e Maria estavam juntos. Isso também tem uma lição para gente. Tem muitos espíritos, principalmente espíritos de suicidas. Nós temos algumas mães de suicidas aqui no nosso grupo, que muitos ficam presos lá na tumba, ficam presos sem saber que já morreram ou não morreram, ficam presos lá. Nós temos a história de Chico Xavier, que está, acho que é Contos e Apólogos, de Irmão X, eu não me lembro bem o livro, que ele diz, cara, não me lembro qual é, que Chico Xavier foi fazer uma visita no cemitério, no túmulo que Marilyn Monroe tinha sido sepultada. E ele viu ela sentada em cima de um túmulo, então ele chegou no cemitério, ela estava sentada sobre o túmulo, deitada no colo de uma senhora mais velha. Então ela estava deitada no colo da mãe. E ele perguntou: por que você ainda está aí, visto que já passaram tantos anos? Eu não me lembro os anos, mas no livro tem. Aí ela disse: é porque eu era invadida na minha intimidade pelos homens. E agora o meu corpo está aqui, eu estou tomando conta do meu corpo para que as pessoas não abram o túmulo e venham tocar no meu corpo. Então, muitos ficam ali no túmulo. Muitos ficam ali no túmulo. Aí Chico conversa com ela e ela é levada, a partir daquele momento, para a pátria espiritual. Então, mais uma lição para todos nós. Quando nós soubermos que alguém desencarnou, vai no Evangelho segundo o Espiritismo, mesmo que você não conheça, não precisa ir lá no túmulo, não precisa ir lá no velório. Fulano desencarnou hoje. O nome dele é tal. Vamos fazer a prece para aquele fulano. Pega lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, prece para quem acabou de desencarnar e faça uma prece e fala o nome. A sua prece vai ser levada e aquela pessoa vai ser assistida e não vai ficar presa lá no túmulo ou tomando conta do próprio corpo e várias questões que podem acontecer. Para encerrar, nós vamos falar uma lição que está no livro Contos e Apólogos, lição 18, do irmão X, no título No Caminho do Amor. Jesus estava sentado nas escadarias do Templo de Jerusalém e chega uma mulher lindíssima, vestiu uma saia rodada, estampada, bastante joias, bastante cabelos compridos, virou para ele e falou assim: hoje
é o dia do meu aniversário. Eu tive a proposta de um sacerdote, de um levita, eu tive a proposta de pessoas, senadores, de muito dinheiro para ficarem comigo hoje. Eu sou vendedora de perfumes. Quando elas diziam, eu sou vendedora de perfumes, era uma prostituta. E a prostituta andava com perfume porque ela terminava de ter uma relação sexual, limpava-se, passava perfume para ter outra. Era coisa de prostituta naquela época. Então, eu sou uma prostituta e hoje poderia escolher, mas eu escolhi a ti. Eu escolhi a ti, Nazaré. Vejo nos seus olhos o brilho de um amanhecer de verão. Vejo nos seus lábios a beleza do amor. Sei que tu és nazareno. Pelos teus cabelos que estão ao ombro, e sei também que és um turista, pois está com as chinelas sujas de poeira. Vem, vens comigo, porque hoje é o dia do meu aniversário e eu escolhi a ti, pois eu vejo o brilho dos teus olhos no entardecer de um dia de verão e a alegria dos seus lábios quando se fala de amor. Vem comigo. Eu poderia ter escolhido uma pessoa de poder, escolher uma bolsa com muito dinheiro, porque eu sou uma prostituta. Está vendo aquele palácio? É minha casa. Vem comigo, te levarei para lá e não precisará me pagar nada. Hoje não, hoje eu não posso. Aí ela ficou aborrecida, fez de tudo, tentou de toda forma e ele não foi, e ela foi embora. Passaram-se 2 anos. Jesus estava próximo ao poço de Betesda e chega uma senhora e fala com ele qualquer coisa, ele fala, onde está? Ela diz ali, vem. Aí ela aponta a casa e ele entra. Do sol da tarde pela escuridão, ele começou a poupar as paredes para poder achar a mulher. Uns dizem que era uma gruta, outros dizem que era uma casa velha, não sabemos qual. Então ele vai ver uma pessoa no chão chorando muito. Ele ajoelha-se ao chão e começa a passar as mãos no cabelo dela. Ela diz: Tu não vês que eu sou uma leprosa? Não me toque. E os cabelos saíam na mão dele, os fios dos cabelos, molhados pelo pus da lepra, pelo suor do calor. E ele disse: Eu vim até a ti porque eu vejo nos seus olhos o brilho do entardecer de um dia de verão e o brilho nos seus lábios, a alegria de falar de amor. Vem comigo. És tu, Nazareno? Sim, eu vim ter contigo. Mas eu não posso ir, tu não vês que eu sou uma leprosa? Como eu vou, irão me apedrejar até a morte, eu não posso ir contigo. E ele a toma pelo braço e leva do lado de fora e diz a ela, se tu não podes mais me dar o teu corpo, e na hora que ela chega do lado de fora, ele toca, ela toca os seus olhos por causa da claridade, ele tira as mãos e ó, olhe para os. Aí ela coloca as mãos nos olhos pela claridade do sol, coloca as mãos nos olhos pela claridade do sol, ele tira as mãos dela, ela nos braços dele. Mas você vai ser apedrejado porque tu me tomou nos braços. Ele não ouve, diz a ela, se tu não podes mais me dar o teu corpo, me dê a sua alma. E ela desencarna nos braços dele e vai para as paragens de luz. Então, as mulheres do Evangelho somos nós, todas nós que aceitamos Jesus como o maior, o modelo e guia para todos nós, e nos esforçamos cada dia para segui-lo como o caminho, a verdade e a vida. Sabendo sim, reconhecendo os nossos equívocos, reconhecendo os nossos erros, testemunho seja esse. Fiz a minha parte da melhor forma. Se errei muito, me dá outra oportunidade para eu voltar, para poder consertar. Mas começar a consertar a partir de agora. Quem chega de optar pela dor, chega de optar pela perda de um filho, chega de optar pelo sofrimento, seja de optar por uma doença difícil,
e construir um futuro melhor como espíritos imortais que nós somos. Construímos um futuro melhor a partir de hoje, porque nós teremos que responder: você não era espírita? E o espírita tem a responsabilidade de saber disso. Ou então, sai correndo, porque a nossa cobrança vai ser essa: conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Então, que a gente possa estar certo que numa encarnação não vai ser o suficiente. Não vai ser o suficiente porque nós temos erros da agora e de outras tantas. A espiritualidade pegou um equívoco bem brabo para ver se a gente consertava esse. Isso vai ser dado em doses homeopáticas, porque senão a gente não resiste. A gente não resiste. Entendeu? Nós ainda não conseguimos alcançar a plenitude de um espírito que está vencendo a sua última encarnação nessa. Mas nós temos muitos modelos. Nós temos muitos modelos a seguir. E o maior modelo é Jesus. Que o evangelho dele faça parte da nossa vida. Espírita não tem que arrancar o cabelo por causa de uma dor, reconhece como uma oportunidade de crescimento. Espírita não tem que sair gritando para todo mundo, brigando, esculhambando, e se brigou, esculhambou, meu Deus, eu errei de novo. Ajuda para eu não voltar a fazer isso. Porque nós somos repetentes na matéria evolução. Claro que somos. Claro que somos. E teremos outras oportunidades. Espero em Deus. Desculpe as falhas, que eu não sei se foi nisso, foi no meu telefone, o que foi. Agora o vizinho ligou uma roçadeira. De noite é mais tranquilo, que ninguém me liga. De dia e domingo, pelo amor de Deus, o cara tá chegando aqui uns 10, uns 20 aqui. Entendeu? Então a gente sabe que nós teremos que pagar o preço de sermos espíritas, da doutrina consoladora. E que o livro dos espíritos seja para todos nós nosso livro de cabeceira, da introdução à conclusão. Não pula a introdução, não. O prefácio, então, é maravilhoso. Entendeu? Então, que Jesus nos abençoe. Muito obrigada pela oportunidade de termos estado juntos. Eu quero depois o vídeo que você vai fazer, que não teve parada.